Olá, boa noite para você que acompanha a programação da NTV. Muito bom, né? Hoje tem vários assuntos aqui no programa Mais Saúde. Lembrando que a programação é vasta. À noite você confere o NTV News com as notícias de Patos de Minas e região. E aqui no Mais Saúde, né, o seu consultório aberto, eu sempre falo, é o consultório aberto para a população, onde vocês podem participar, fazer as suas perguntas e, claro, né, participar com a gente. Deixa eu mandar um grande abraço aqui antes de começar para todos os parceiros nossos, inclusive o programa Mais Saúde, que é o pessoal da Floricultura Apollo. Hoje a gente está com essa bromélia aqui, muito linda. Eu sou apaixonado com planta e essa bromélia aqui tem, até parece de mentira, né? Mas é de verdade, bem cuidada, bonita. Dá para colocar na sala, num quarto, numa suíte, fica bem legal. E o telefone da Floricultura Apollo é o 3822-2200 ou o WhatsApp, que é o 99878-2200. Eu, como sou apaixonado por planta, a Ludinha está sempre me atendendo. Então, quando uma planta está lá, né, um pouco fraquinha, tá perdendo força, eu já ligo para ela, já busco tirar as minhas dúvidas e ela está sempre me auxiliando. Então, um abraço para você, Lurdinha, e todas as meninas que trabalham com você aí na Floricultura Apollo. A gente tem dois assuntos aqui no primeiro e segundo bloco para tratar com vocês. Uma é que o Unipan está realizando o COMED, né? O Centro Universitário de Patos de Minas está realizando aí nos dias 28 e 29 de outubro, no Centro de Convenções e Eventos, o CCE, a 10ª edição do Congresso Mineiro de Medicina. Gente, esse congresso é um dos mais famosos da nossa região. Vem pessoas de várias partes, palestrantes, para trazer conhecimento, gente. E aí, no primeiro dia 28, sexta-feira, por exemplo, tem mini curso, tem suporte avançado. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje um professor e também uma aluna. A aluna é a Andressa Ferreira, ela é aluna do 8º período do curso de medicina do Unipan. E também o Dr. Flávio Rodrigues, ele é neuropediatra e vai falar sobre outro assunto aqui também, né, o que é autismo, os tratamentos, né, uma doença muito comum hoje em dia, né, doutor? Então sejam bem-vindos, você e a Andressa aqui no programa. Muito obrigado pelo convite da NTV e aí a gente vai esclarecer algumas dúvidas sobre esse evento que vai acontecer nesse final de semana. A gente conseguir separar um pouco esses dois assuntos, a gente começa perguntando para a Andressa, nesse congresso, como que vai ser a programação? São 2 dias. E durante as noites, o que vai ser ministrado? O que as pessoas podem esperar? Bom, inicialmente nós iremos começar no dia 28, durante o dia, com mini cursos, porque contribui muito para a formação dos nossos alunos. Então, nós teremos diversos mini cursos, serão 8, falando sobre interpretação de eletrocardiograma, intubação orotraqueal, ventilação mecânica, ACLS, que é o suporte avançado em cardiologia. Teremos também urgência pediátrica, habilidades cirúrgicas, teremos também antibiótico terapia. Serão vários minicursos que serão fornecidos para os alunos. Depois, ainda na manhã, nós teremos uma palestra com o Dr. Tiago Santos sobre a abordagem do AVC em fase aguda. Após isso, às 15 horas, nós teremos uma palestra com a doutora Ana Cecília sobre os riscos e consequências do uso do cigarro eletrônico. E também, para finalizar essa pauta do dia 28, nós teremos uma palestra com 2 advogadas falando sobre os pontos jurídicos relevantes para o exercício da medicina. À noite teremos a palestra magna e assim encerrará o dia 28, que será na sexta-feira. Doutor Flávio, ela vem trazendo uma programação bem completa. As pessoas podem também conferir no site, né, Andressa? Isso. No Unipan, lá, Unieventos, tem lá toda a informação, não tem? Sim, e principalmente no Instagram do COMED, que é @oficialcomed. E aí eu venho trazendo esse assunto para o senhor, porque é um congresso mineiro de medicina, então não participam só alunos, participam também profissionais na área da saúde. E a gente teve a Covid-19, a gente teve uma pandemia que agora está nos seus últimos resquícios. Eu queria que o senhor falasse como profissional, como médico mesmo, o que mudou. Hoje a medicina carrega novas atribuições, novas competências, e é por isso que é importante estar sempre participando desses eventos? Eu acho que a Unipan sempre está à frente dessas linhas de pesquisa, né, de capacitação dos profissionais. Eu quero ressaltar aqui que
É um congresso aberto para médicos, para profissionais da área da saúde, o COMED. Depois a gente vai falar sobre a capacitação, que tem um público um pouco mais amplo dentro desse congresso. É muito importante a gente estar se capacitando. Conforme a Andressa falou, a gente procurou trazer referências no país, assuntos atuais, e à medida que a gente vai se capacitando, a gente vai aprendendo também, né? E eu quero aqui deixar o convite também para todos que estão assistindo, que vão assistir e compareçam a esse congresso, que compareçam à capacitação, porque são assuntos relevantes, e os profissionais da área da saúde que estão assistindo também, eu faço aqui meu convite para comparecer e se capacitar ainda mais, né? Esclarecer as dúvidas e dar esse suporte que a Unipam está dando para esses profissionais. Eu acho que a gente tem que aproveitar, porque é um passo à frente da nossa região. Aqui no Alto Paranaíba não tem, né? E a Unipam sempre à frente dessas capacitações e atualizações no Congresso. Doutor, eu como jornalista, a gente viu muita correria na época da pandemia. Não dá nem para a gente relembrar e mostrar agora, mas assim, eu vivi na pele, entrando em hospitais, né, tanto público como particulares, uma correria de enfermeiros e de médicos que aprendiam ali na hora como intubavam o paciente. Tinha muito médico que estava meio perdido, porque a intubação é uma coisa muito delicada, uma coisa muito séria. E aí eu vi que um dos minicursos aqui fala sobre o suporte avançado em vida em cardiologia, habilidades cirúrgicas, ventilação mecânica, né, eletrocardiograma, interpretação do exame de imagem e também a questão da intubação. Tudo isso são competências que ficaram muito em voga na pandemia, né? Eu acho que é importante ressaltar que a pandemia foi uma novidade para todos que estavam acompanhando tanto da área da saúde quanto das outras áreas, e que esse curso venha trazer algumas atualizações referentes a cada abordagem. Eu acredito que os médicos que estavam aqui em Patos estavam preparados para atender esses pacientes, e eu sempre falo, porque eu sou médico de criança, neurologista de criança, quanto mais a gente aprende, mais a gente precisa estudar, né, se capacitar para isso, e esses cursos vão oferecer essas capacitações aí, atualizações sobre diversos temas. Agora eu quero saber de você, Andressa, como que isso contribui para o seu aprendizado? Eu não sei se você já está fazendo estágio, se você já está na prática, já está no 8º período, né? Como que isso contribui para você? Bom, vale ressaltar que o público-alvo dos minicursos seriam realmente os alunos de medicina. Uhum. Justamente para essa capacitação mesmo, porque essa é uma forma de aproximar o aluno da prática. Então, por isso que a gente sempre, né, no COMED, sempre temos os minicursos, e é por isso que a gente faz, para aproximar o aluno da prática e para dar a ele todo o suporte, a bagagem teórica e prática que o Unipam fornece desde o primeiro período, para o aluno conseguir, assim que ele se formar, conseguir dar um plantão, conseguir ter ser uma referência na sua residência. Então, é justamente essa a importância. E você acha que isso vai contribuir, por exemplo, para a sua formação? Não só para a sua formação, mas para os seus colegas também que estão ali? Com certeza, contribui muito, porque, pensa, eu atualmente nunca entubei nenhum paciente, mas a gente tem aulas sobre isso, e a gente tem minicursos. Então, lá no minicurso, você tem a bagagem teórica e prática, para quando você precisar fazê-lo, você tenha, né, você consiga fazer isso de uma forma excelente. Doutor, Patos de Minas é referência em saúde em toda a região, né, para todos os 33 municípios da nossa região, e a gente acaba sendo macro porque a gente também pega aquela região noroeste, João Pinheiro, Paracatu, que vem buscar a medicina em excelência em Patos de Minas. E a gente vê muito na Santa Casa, na UPA, em hospitais até particulares, estagiários da própria Unipam, né, que estão lá oferecendo um trabalho de muita qualidade. Quer dizer que a Unipam ela faz esse trabalho de também responsabilidade social muito grande, né? A Unipam tem um trabalho social e acadêmico dentro de Patos de Minas e até mesmo na região. E isso é um crescimento muito grande para a cidade, para a população, porque a partir do momento que eu tenho os estudantes aqui, daqui a uns dias esses estudantes vão ser os médicos. Então, a gente precisa ampliar esses campos de estágio. A Unipam tem feito isso com excelência. Tem ambulatórios que antes não existiam. O meu ambulatório de neuropediatria, né, que eu estou à frente do
do autismo aqui em Patos. Isso não existia, eu formei aqui na Unipam, fui para São Paulo, voltei e levei essa ideia para a coordenação do curso de medicina, e hoje a gente tem um ambulatório de referência que a gente atende os autistas aqui em Patos de Minas. Isso vem enriquecer tanto para a população quanto para os próprios estudantes de medicina que nunca tiveram contato com esses estágios, e não só de neuropediatria, mas outros estágios que tem também. Eu acredito que a população de Patos só tem a ganhar, e principalmente a Unipam fazendo esse trabalho social, educacional também, né, e capacitando esses profissionais aí. E hoje, realmente, a Santa Casa, por exemplo, e outras unidades, como a Unidade de Saúde da Família, por exemplo, eu conversei com uma aluna, ela está no 10º período de medicina, e ela estava atendendo num PSF aqui na cidade, totalmente feliz e tipo, com uma bagagem muito grande de conhecimento. E ela veio de fora aí do estado para estudar aqui em Patos de Minas. Então a gente vê que o pessoal vem de muito longe para estudar aqui, né? A Unipam é uma referência, né, no país. Sempre as notas do ENAD sempre são as nota máxima, e isso se deve ao trabalho de excelência, à estrutura que a Unipam fornece. Então eu já passei por algumas universidades aí de estágio, e a Unipam está à frente disso, e eu fico feliz de estar representando aí, estar à frente, trabalhando com esses profissionais. Eu tenho certeza que os estudantes de medicina saem preparados para trabalhar no mercado de trabalho. Isso justifica o trabalho de excelência da universidade. Muito bom, a gente vai falar um pouco mais sobre esse evento, espero que a Andressa possa explicar mais para a gente, depois do intervalo comercial, porque a gente vai trazer mais informações a respeito do COMED, que é o Congresso Mineiro de Medicina. Aqui é a 10ª edição, um evento muito conhecido aqui na nossa região. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o programa Mais Saúde, a gente traz vários assuntos relacionados à saúde, e eu vou agora, voltar nesse assunto que é o Congresso Mineiro de Medicina, o COMED, e eu estou recebendo o Dr. Flávio, também a Andressa, que é aluna do 8º período do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas, e tudo tem a ver, os assuntos, né? Você está atuante na área do autismo, que é o transtorno do aspecto autista, e a Andressa também está falando da programação, né? E eu estava tirando algumas dúvidas aqui com ela, que esse congresso é muito voltado, né, Andressa, para alunos acadêmicos. E, por exemplo, eu estudo em outra instituição, mas eu tenho o Unipam como referência. Eu posso vir de outra cidade, de outro estado, eu posso participar desse congresso. E como que faz para me inscrever, por exemplo? Com certeza, inclusive uma curiosidade é que eu não sempre estudei aqui no Unipam, eu vim de transferência. E nos meus outros anos, enquanto eu estava em outra faculdade em Goiânia, eu sempre me inscrevi no COMED. Então, todos os alunos de medicina de todas as outras universidades, eles estão convidados para o COMED, e para ele se inscrever é bem simples. É só ele ir no site do unieventos.unipam.edu.br, e aí ele vai fazer um investimento de R$150, que é justamente um valor simbólico pela carga teórica e de profissionais super renomados que nós estamos trazendo. Agora, Andressa, falando super profissionais renomados, tem até uma pessoa que eu acho que eu conheço aqui, que é a doutora Nádia. Ela é odontopediatra, trabalha com crianças com autismo, né? E aí é uma preparação para esses alunos, né, estudantes que estão quase se formando ou estão iniciando, sobre como trata esse tipo de pessoa, né? Como que eu vou fazer o tratamento dela na medicina tradicional ou até numa medicina voltada à pediatria, é isso? Sim, no caso, a doutora Nádia, por ela ser odontopediatra, ela está inclusa na capacitação para abordagem do transtorno do espectro autista. Então, nesse caso, para os estudantes de odontologia, para os profissionais já odontólogos, né, que existem aí em Patos de Minas e na região, é importantíssimo, porque às vezes eles têm que lidar com os pacientes portadores do transtorno do espectro autista, e às vezes eles podem ficar sem saber mesmo como agir. Então, a nossa intenção na capacitação é justamente essa, é ajudar esses profissionais a conseguirem abordar melhor esses pacientes. Doutor, a gente vê muita aplicação desse PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, nas APAES do Brasil. Eles têm um plano de educação fantástica no atendimento a crianças com autismo. E a gente vê muito ainda como que eu posso dizer, uma precariedade em algumas escolas que não tem essa capacitação. Então, muitos professores, às vezes, não sabem como que vai, né, identificar uma aluna ali no meio da turma que tem autismo. Esse evento serve também para profissionais da educação, por exemplo?
Eu queria deixar aqui bem claro que o COMED é um evento que vai acontecer durante o final de semana e a capacitação multidisciplinar do transtorno do espectro autista vai acontecer apenas no sábado. São eventos com inscrições distintas, então quem se inscrever no COMED pode participar da capacitação e quem quiser se inscrever apenas na capacitação pode se inscrever também. Eu quero ressaltar aqui que é um evento aberto ao público, então para pais de crianças autistas, de familiares de crianças autistas, de professores, de odontólogos, de profissionais da área da saúde. Quando a gente fala do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, é importante a gente ressaltar que quando uma criança é diagnosticada com o transtorno do espectro autista, o profissional da área da educação precisa elaborar uma estratégia de como lidar com essa criança dentro da sala de aula. Porque se eu não criar estratégia, cada vez mais essa criança vai ter comportamentos inadequados dentro da sala de aula e eu não vou conseguir minimizar os déficits ou ampliar as habilidades dessa criança. Então a gente está trazendo pessoas referências no país e aqui eu deixo meu convite aos professores, profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação, que venham aprender. Patos ainda a nossa região ainda é precária referente a essas capacitações sobre o transtorno do espectro autista e o Unipan está sendo pioneira a isso. E quando eu trouxe esse projeto para a professora Karine, que é a coordenadora do curso de medicina, ela prontamente aceitou isso e com o coordenador e com o reitor também da universidade, que é um projeto social para a gente capacitar esses profissionais aí. Agora, eu fiquei com uma dúvida, por exemplo, são só profissionais, a gente falou, claro, do professor que pode participar no sábado, por exemplo, mas no dia 28 é só profissionais da área da saúde ou no sábado também pode participar outros profissionais, tipo fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, por exemplo, né? Ou até mesmo um psicólogo? A capacitação multidisciplinar do sábado é aberta à população em geral. Então aqui eu quero ressaltar que vão ter palestras de psicólogo, de como essa abordagem dessa criança no meio da psicologia, da fonoaudiologia, da área da educação, da odontopediatra, que já falou da doutora Nádia, né? Vai vir o doutor Rafael também, que é neuropediatra. Eu estarei dentro dessa coordenação desse projeto também, terapeuta ocupacional. Então eu sei que a Unipan aqui tem, a Unipan e a NTV tem um engajamento social aqui dentro de Patos e região, e eu novamente reforço o convite aqui para esses profissionais e familiares. Façam a inscrição está no valor de R$100 no site da Univeventos. E eu tenho certeza que vai ser um evento grandioso, o primeiro de muitos que estamos programando a organizar nesse projeto. Doutor Flávio, eu peço para que você não vá embora, fique aí, aguarde para falar mais a respeito desse assunto que é o autismo, eu quero saber. A gente vai entrar com uma convidada agora, porque a gente vai falar sobre outro assunto aqui, de maneira muito rápida, porque é um assunto muito questionado. E eu vou receber a Iraci Sabino, ela é nutricionista e ela vai falar sobre obesidade. O que acontece, gente? Obesidade, todo mundo sabe que é o acúmulo de gordura no corpo porque a gente não consegue queimar esse tipo de gordura. Pode ser algo patológico, genético. E eu vou começar agora com a Iraci. Já estamos com ela aí, Adriana. Iraci, boa noite para você. Já é boa noite? Deixa eu ver aqui. Isso. Sim, tudo bem? Iraci, você fala da onde? Eu sou de Campina Grande, Paraíba. Ah, paraibana. Iraci, a gente tem algumas perguntas a respeito sobre a obesidade, porque é um assunto muito polêmico. Eu já ouvi assim, eu nem acredito que eu vi isso, mas eu já ouvi gente falar que obesidade é escolha. Já ouvi esses absurdos já. E muita gente sofre com a obesidade. Eu queria que você me explicasse o que é a obesidade para as pessoas que estão em casa entender. Olha, preste bem atenção, a obesidade hoje a gente considera uma epidemia, inclusive mundial, é uma doença de acúmulo de peso, né, onde o IMC ele dá em alto grau, você tem o peso acima do necessário, né, e aí há uma descompensação em taxas, né, você adquire várias doenças por conta desta patologia, obesidade. E as pessoas podem ter outras patologias causadas pela obesidade. Uma delas é a pressão alta, por exemplo. Tem muito especialista que fala que não tem nada relacionado, mas pode acontecer, por exemplo, como o colesterol. Queria que você me explicasse. Olha, preste bem atenção.
como a gente está entendendo hoje, a obesidade é um fato, eu acho que mundial, inclusive. A gente sabe que a população mundial está ficando obesa. A gente sabe que não é só no Brasil. O Nordeste tem um alto índice. E o pior ainda, em crianças. Nós temos crianças obesas por conta a questão hereditária, a questão da alimentação, e vem também por conta da obesidade as patologias, como a gente tem crianças obesas e hipertensas, crianças com dislipidemia, como colesterol alto, triglicerídeo. Inclusive, hoje, nós temos também crianças com problemas seríssimos que não conseguem se enfrentar porque são apelidadas, recebem símbolos de gozação na escola, e isso é muito ruim, né? Não só hoje, a gente sabe que tem aí a gordofobia, né? O mal de se tratar o gordo como uma pessoa doente. E a gente sabe que isso tem controle, obesidade tem controle. Agora, na maioria das vezes, antes desse controle, muitas pessoas acabam fazendo propostas ou até aceitando propostas mirabolantes, como o uso de medicamentos para emagrecer. Isso acaba desencadeando alguns transtornos, por exemplo. Quando é indicado ou não é indicado, por exemplo, realizar esse tipo de tratamento? Olhe, preste bem atenção. Eu acho que a medicação ela é importante quando ela é passada pelo médico, quando ela é assistida pelo médico. Sim, porque tem casos que há uma necessidade, porque como desencadeia várias doenças, várias patologias, você vê aí a necessidade de acompanhar uma questão necessária, principalmente quem é muito ansioso. Quem é muito ansioso come demais, dorme pouco, não faz atividade física, e aí tem todo um quadro de profissionais que começa a agregar a facilidade dessas pessoas ficarem bem melhor em condições de vida. O remédio, às vezes, é necessário. Agora, isso por profissional e ter um controle. Se não, não invente. E tem um risco também, né, Iraci? Eu queria que você me contasse o risco desses medicamentos. Olha, todo remédio que vale é o controle. Você sabe que a questão de controle é a questão de risco. Tudo tem um efeito colateral, né? A gente sabe que tem remédios que geram depressão, que gera a questão de outros transtornos que nós sabemos, mas em si, se ele for bem controlado, se o paciente é bem equilibrado, se ele entende que ele precisa tomar esse medicamento, e não é para a vida toda, é para um certo período, eu acho que os riscos são menores, mas que tem riscos. E falando sobre esse risco, tem muita gente que encara mesmo a situação, vai para cima e com muita determinação consegue emagrecer sem uso de nenhum tipo de remédio, por exemplo. Só que tem que ter um apoio muito grande, né, Iraci? Multidisciplinar, claro, vamos dizer assim. Tem que ter um apoio de vários profissionais, inclusive nós da nutrição temos um papel fundamental. Tudo começa pelo que você come. A boca é importante demais. A maneira de comer. Tem gente que diz, você tem que mastigar. Se você não sabe mastigar, as consequências são graves. Se você não dorme, porque eu trabalho. O sono é importante, que libera a serotonina do corpo. Relaxa. Tem que fazer atividade física para equilibrar o gasto energético, o gasto calórico, certo? Agora, o que acontece? Hoje, pessoas compram remédio aí pelo colega que tomou, viu falar que é importante, que é bom. Não é por aí, gente. A vida da gente está em risco. Então, temos que ter controle. Agora, hoje nós encontramos também remédios que têm riscos maiores. E as pessoas não observam isso, sabe? E aí tem pessoas que ficam hipertensas porque tomam o remédio errado. Tem pessoas que não veem, que são diabéticas e tomam qualquer tipo de remédio, e não é por aí. Saúde é coisa séria. A bebida alcoólica, ela está associada a alguma coisa com a obesidade, por exemplo? Porque tem muita gente que fala assim, o meu mal é a cervejinha no fim de semana, eu acabo exagerando, e aí ela faz atividade física e dieta a semana inteira, fim de semana se esbanja com bebida, por exemplo. Claro, bebida é caloria vazia, bebida engorda, porque você quando bebe, você come outros petiscos, e aí o que você ingere durante a bebida, além da caloria vazia que a bebida tem, que já não é benéfico, você come o sangue que não é necessário, certo?
E aí, às vezes, o que você trabalha a semana toda numa academia, perde no final de semana na bebedeira. E o jejum intermitente? Muito bom. Muito bom. Se for acompanhado, é excelente. Jejum intermitente hoje, eu acho que é o que está de mais importante para controlar a questão da perda de peso. E tem um ritual, por exemplo, como eu começo e como eu termino esse jejum, por exemplo, Iraci? Tem sim um ritual. Inclusive, não é qualquer pessoa, porque as pessoas vivem muito do modismo. O jejum intermitente, você tem que fazer um certo período, não é passar a vida toda de jejum. Você fazendo o jejum, o corpo absorve em 21 dias, você consegue ter uma baixa muito grande do seu peso. E ganhar saúde, né? 21 dias, você fazendo 21 dias, é importante para você controlar o seu peso. Não precisa mais do que isso. E como que a pessoa que está em casa, eu estou ouvindo as orientações da Iraci, mas como eu posso estar começando, quantas horas eu fico, por exemplo, sem comer, e depois para voltar, para quebrar o meu jejum, como eu faço, qual alimento que eu como, porque tem muita gente que fica de forma natural em jejum, porque não consegue tomar café, não consegue almoçar, fica bitolado com o trabalho, e aí depois, na hora de comer, acaba exagerando. Tem muito disso também. É bem interessante. Como é que a gente pode começar o jejum? Ninguém pode começar o jejum 12 horas. Começar com 6 horas, depois 12, depois você vai para 24 horas. E aí, quando você já está bem equilibrado, você pode até passar de 24 horas. Mas isso já, quando você tem um controle, e também quando você não dispõe de patologias severas, e você possa ficar controlando a sua alimentação com jejum. Porque aí, se você tem, você não deve. Também tem isso. E a gente fala de jejum, mas a dieta radical, por exemplo, de não comer nada, também é perigosa, né? Aquela que a pessoa só come um ovo na hora do almoço, à noite... eu não como à noite, então 7 horas eu vou comer uma fruta. Também é bem complicado, né? Olha, você tem que ver a questão do nosso gasto. Nós estamos vivos, nós precisamos o nosso alimento é a nossa máquina de sobrevivência. Agora, se você, por exemplo, tem pessoas que eu acho bem interessante, não toma café, não almoça direito, aí à noite, chega em casa do trabalho, se pantufa de alimento, aí vai dormir. Como é que uma pessoa dessa quer imaginar e fazer alguma coisa? Não é por aí. A gente tem que ter um controle, alimentar bem. Ter um bom café da manhã, eu acho básico. Se você come fora de horário, é errado, você tem que ter horário. E tem um amigo maior de alimentação da gente, que é a chamada água. Gente, vamos tomar água. Tem gente que não sabe mastigar, não sabe tomar água. Passa o dia todo e vai tomar água à noite. A água é o maior aliado para se perder peso. No começo, Iraci, da dieta, por exemplo, que as pessoas começam, elas sentem muitas dores de cabeça e até a falha de memória, por exemplo, que acaba acontecendo. Esse é um fator, por exemplo, de efeito colateral que pode acontecer no início de uma dieta? Claro, porque preste bem atenção, as enxaquecas são de má alimentação. O nosso intestino é o segundo cérebro. Quando ele está vazio, ele sempre. E a gente tem que alimentar. Agora, não é encher assim quanto de pastel, de gulosema, de doce, de chocolate, que também faz mal. A gente tem que comer o básico. O nosso organismo precisa de quê? De frutas, de folhas, de proteína que a gente precisa consumir para poder a gente viver bem. E oleoginosas. Iraci, você falou aí de pastel e eu, como bom taurino, né? Deu até água na boca agora. Agora eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, participação bem rápida, vai falar sobre esse tema muito importante que é a obesidade. Um abraço para todos vocês aí de Campo Grande, pessoal da internet que acompanha você aí. E eu queria que você deixasse então o seu endereço, por exemplo, quem quiser te achar nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, como que faz para conversar com você? Olha, meu nome é Iraci Sabino, é nutricionista Iraci Sabino. Pode entrar no Instagram, eu tenho a minha rede social aí, está aberta, e qualquer dúvida, vamos conversar. Eu acho que a saúde começa pela alimentação, gente. E ter um bom sono, gente. A gente hoje em dia, as pessoas vivem na internet, vivem em computador, vivem de celular. Vamos dormir, vamos fazer atividade física e se alimentar bem para ter uma boa vida. Muito obrigado, Iraci. Fica com Deus, viu?
Você também, muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tá aí, gente, a gente falando sobre obesidade, ela falou uma coisa muito importante, que é a questão de dormir bem. A gente já conversou aqui, inclusive, com um médico especialista do sono, que diz que quando a pessoa vai dormir, é bom sair do celular pelo menos meia hora para o organismo já ir se acostumando, ir pegando no sono e a gente conseguir dormir bem. Para que a gente tenha um dia produtivo, tem que dormir bem e também ter a disposição para fazer pelo menos uma caminhada. Começando pouco, nem que seja 2 quilômetros, 1 quilômetro por dia caminhando, já começando tá ótimo, né? A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta novamente para falar a respeito do COMED e também a respeito de autismo, um assunto muito discutido hoje e que merece a atenção de quem está em casa e você que está acompanhando. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. De volta com o programa Mais Saúde, falando sobre um assunto muito importante, que é o transtorno do espectro autista. Eu tinha falado no bloco anterior, doença não é um transtorno, viu, gente? E que acomete cerca de 44% das pessoas no Brasil. E a gente vai falar sobre o que é esse transtorno, né? A gente falou agora há pouco sobre a 10ª edição do Congresso Mineiro de Medicina, onde vai ser tratado esse tipo de assunto também. Mas agora eu volto novamente com o Dr. Flávio Rodrigues, ele é neuropediatra e professor do curso de Medicina e coordenador da capacitação multidisciplinar sobre o transtorno do espectro autista. Doutor, o autismo é um transtorno que acomete grande parte é um número alto, né? A gente está falando aqui, é um número alto, grande parte das crianças, e tem muita gente que descobre o autismo já adulto. O que é o autismo? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que traz algumas dificuldades desde os primeiros anos da criança. Então pode ter atraso na fala, desordens sensoriais, que estão aqueles incômodos com barulho, né? Aquelas crianças que andam na pontinha dos pés, algumas seletividades alimentares, alguns comportamentos repetitivos e restritivos, que são aquelas crianças que ficam emparelhando os objetos ou fazendo movimentos de flaps, né? Que é os movimentos com as mãos quando ficam mais eufóricas. E o principal é a dificuldade na interação social. Lembrando que existem autistas que não têm atraso na fala, existem autistas que não têm desordens sensoriais, mas o principal é a dificuldade na interação social e também comportamentos repetitivos e restritivos. Quanto ao número, o último CDC que teve, o último estudo atual, 1 a cada 44 crianças, esse estudo feito nos Estados Unidos, que faz um rastreio muito imediato dessas crianças, eu acredito que esse número tende a crescer, e algumas pessoas até me perguntam, Flávio, você acha que está aumentando esse número de autista? Eu acredito que não. Acredito que os profissionais estão se capacitando mais, os profissionais... Está tendo mais diagnóstico, né? Estamos tendo mais diagnóstico. Essa capacitação aí, estamos com um projeto de capacitar uma quantidade grande da população, de familiares. As mães estão mais atentas aos sinais de alerta, os nossos colegas médicos, os profissionais da área de saúde. E realmente precisa dessas estimulações aí para a gente fornecer uma qualidade de vida para essas crianças e adolescentes. Você falou duas coisas aqui importantes que eu me atentei, que é uma oportunidade das pessoas terem um diagnóstico ou até uma suspeita para levar o filho delas até um especialista, que é andar na ponta dos pés. Eu já ouvi isso já, por exemplo, andou na ponta dos pés ou tem esse costume de ficar andando muito na ponta dos pés, é que há algo relacionado ao autismo. E com relação à repetição de palavras também, né? Tem criança que fala a mesma coisa o tempo inteiro. São diagnósticos? A gente precisa ressaltar que esse andar na ponta dos pés é uma desordem sensorial. Não quer dizer que todo mundo que anda na pontinha dos pés é autista, mas alguns autistas apresentam essas características e que precisa ser investigada, o que eu deixo bem claro aqui, que se existe sinal de alerta, procure ajuda, procure o profissional capacitado, procure um pediatra, um neuropediatra. Fez avaliação, mãe não tem um autismo, ele tem outro tipo de transtorno. E comece a tratar, porque às vezes a gente fica naquele sentimento de negação, de vai melhorar, ou às vezes fala, não, isso ele não tem. E à medida que a criança vai evoluindo, a gente vai percebendo os déficits que ela apresenta. E existe uma idade, por exemplo, a partir de quantos meses de vida ou até idade a criança pode ser analisada? Não existe idade mínima e nem idade máxima. A gente pode fazer o diagnóstico desde os primeiros anos de vida, né? E
algumas crianças, é até interessante, hoje mesmo eu atendi uma criança com transtorno do espectro autista, e o pai falou: doutor, eu tenho as mesmas dificuldades do que ele. Tenho dificuldade de socialização, tenho comportamentos repetitivos. Eu encaminhei ele para um colega, né, que eu não trabalho com adulto, e provavelmente ele tem o transtorno do espectro autista e vai receber um diagnóstico. Então isso pode passar de maneira genética também, então. Isso. A principal causa do autismo é uma causa genética e principalmente hereditariedade. Então algumas mães que têm crianças com transtorno do espectro autista chegam no meu consultório e me perguntam: Flávio, você acha que se eu tiver outro filho, existe a possibilidade de eu ter ele com o autismo? Sim, existe. Você acha que eu tenho que ter? Olha, essa não é uma decisão médica, é uma decisão da família. E eu sempre falo: você está preparada para ter outro filho, ele tendo autismo ou não? Não, doutor, eu não estou preparada. Então, primeiro cuida dessa criança para depois se preparar para ter outro filho. Mas essa decisão de ter outro filho, da capacidade de ter outro filho com o autismo, a gente tem sempre que alertar, mas não quer dizer que esse filho vai vir com o transtorno do espectro autista. Existem alguns graus do autismo, por exemplo, né? Aqueles às vezes são mais agressivos, tem alguns que são muito calmos, né? Que não se comunicam de maneira nenhuma. Como que a gente pode definir cada grau, por exemplo? Hoje, nas últimas atualizações que tem sobre o transtorno do espectro autista, antigamente falava em grau leve, moderado e grave. Hoje a gente fala em nível de suporte. Então, nível de suporte 1, que é aquela criança que consegue fazer as atividades do dia a dia. O nível de suporte 2, que é aquela criança que consegue fazer algumas estratégias, mas tem um prejuízo importante, depende dos pais ou dos profissionais da educação e da área da saúde para estar ampliando essas habilidades. E o nível 3, que é aquela criança comprometida e que tem uns comportamentos inadequados. E eu quero ressaltar que se a criança for diagnosticada com o nível 3 ou nível 2, não quer dizer que ela vai manter nisso. Com as estimulações, eu quero trazer essa criança para o nível 1, para me colocar ela na sociedade, para ela ter um trabalho, para ela ter um estudo, né? Porque quando a gente fala em autismo, essa criança vai crescer e ela vai se tornar um adulto. Porque o autismo não mata, não é uma doença, é um transtorno. Então eu preciso ampliar essas habilidades para a gente proporcionar uma qualidade de vida para essas crianças, adolescentes e adultos, né? Eu tenho uma amiga minha, o nome dela é Amanda, um grande abraço para você, Amanda Cabral. Ela é fotógrafa, uma pessoa muito gente boa, e esses dias ela veio em Patos de Minas, ela é de João Pinheiro, e aí ela falou: Rafa, eu não te visitei porque não consegui sair do shopping. O filho dela é autista, e ele deu uma crise de choro que queria um brinquedo que estava dentro da máquina de brinquedo. Então ela gastou todo o dinheiro que ela tinha para conseguir pegar esse brinquedo, e a criança só parou de chorar depois que ela conseguiu pegar um brinquedo, e várias pessoas que estavam ali no shopping se mobilizaram, né, com a situação, sabiam que a criança era autista e ajudaram, e todo mundo bateu palma depois, foi uma coisa muito linda. Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, quando a criança vai no mercado, por exemplo, e dá, por exemplo, uma crise na fila do caixa, ou até mesmo numa igreja ou num lugar mais reservado, muita gente olha e fala: nossa, que criança mimada, é custosa. Acontece muito isso, doutor? Eu acho que o importante é a gente tirar esse preconceito ou esse julgamento dessas crianças quando eu vejo uma criança com birra, independente se ela tem o autismo ou não, e saber o fator desencadeante dela. Porque a partir do momento que eu culpo essa mãe, isso é culpa da mãe, de falta de limite, eu acabo não investigando o real motivo que essa criança tem. Eu quero ressaltar que a gente precisa criar estratégias junto com essa família, principalmente após o diagnóstico ou pré-diagnóstico, para a gente estabelecer algumas adequações de comportamento. Então, se essa criança apresenta esse comportamento num ambiente, por exemplo, num ambiente público, se eu tenho uma população que tem o conhecimento sobre esse transtorno, e por isso a gente vai fazer a capacitação para capacitar a população, eu oriento a mãe: mãe, vamos para um lugar mais tranquilo, a multidão aqui está desorganizando essa criança, vamos organizar ele primeiro. Lá no consultório, algumas vezes no hospital, a gente vê algumas desorganizações dessas crianças e sempre tem as pessoas preparadas que tiram ela desse ambiente que está trazendo esse transtorno para a criança, para ela se organizar, né? E não ficar julgando como mimada. É muito triste a gente ver. E quando eu olho para o transtorno do espectro autista, eu tenho sempre que olhar como um problema neuropsiquiátrico que precisa de ajuda. Toda vez que eu vejo isso como birra, como criança mimada, eu não vou conseguir ajudar essa família.
O município criou nos últimos dias, não sei se o senhor tem até conhecimento, na verdade eu não me lembro se era um projeto de lei ou algo que foi enviado para a Câmara em Patos, onde os estabelecimentos, né, teriam que fazer uma preparação de seus profissionais para atender famílias com crianças que têm autismo. Né, um atendente de loja de roupa, por exemplo, um atendente de serviços, vai ali, por exemplo, no chinês, tem que ter um preparo para atender, porque pode acontecer em qualquer lugar essa crise, essa situação, né, doutor? Eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado para essas crianças, porque muita gente não tem essas crianças na família, então não sei como lidar. Mas o município, algumas mães assim lutam por esses direitos. E eu falo que elas não estão pedindo favor, elas estão lutando pelos direitos dela, vaga no estacionamento, benefício social, que é de direito delas. Até Patos teve um projeto aí dos foguetes, né? As crianças se desorganizam muito. Eu tenho pacientes que começam a se agredir com o barulho do foguete. Muita gente acha, que bonito o barulho do foguete. Mas poucas pessoas sabem o transtorno que traz para essas famílias. Então, quando a gente fala num projeto de lei para ajudar essas crianças, a gente não está pedindo favor, a gente está pedindo uma vida digna para elas, né? Isso é muito importante, a população está preparada, o município está preparado e a Unipan está à frente disso para capacitar esses profissionais. E até um aviso, né, doutor? Você que tem casas aí, tá chegando as eleições, por exemplo, né? Independente se é Lula ou Bolsonaro, deixa para comemorar um pouco mais leve, pode gritar em casa, postar o que você quiser, mas a gente viu isso acontecendo aí no jogo do Flamengo, por exemplo, que o pessoal não respeitou, o pessoal soltou bomba demais, soltou foguete, e como eles sabem que ninguém vai fiscalizar, ou a polícia vai demorar a chegar no local, isso continua acontecendo. Então é uma questão de consciência, né, doutor? Eu acho que a gente tem que pensar no próximo. A partir do momento que a gente pensa no próximo, a gente tem um projeto para dar qualidade para essas crianças. Então, assim, eu tenho pacientes que ficam muito desorganizados, não é no dia não, é durante uma semana. Eu não sou contra foguete com barulho, com luz, luminária, isso não incomodam eles, mas o barulho mesmo traz um prejuízo muito grande. E aqui eu deixo meu pedido à população, que nessas datas festivas ou de eleições, pensam nessas crianças, pensam nesses adultos, porque só quem convive com eles sabem o prejuízo que tem dentro do ambiente familiar. E bem próximo às datas comemorativas, o que a gente recebe de reclamação de cachorro que se perdeu, né, que sumiu, o dono nunca mais viu, ou até mesmo reclamação na internet de pais de autistas que tiveram que colocar o filho dentro do guarda-roupa, ou alguns que tiveram que abraçar o filho com a almofada porque o filho estava tendo uma crise, por exemplo, de choro. Então, são muitos relatos, né, doutor? É muito desagradável a gente ver uma criança descompensada e se autoagredindo, né? É muito triste, a família passa noites em claro disso. E é uma coisa que tem solução. Então, a partir do momento que o município cria isso, eu acredito que vai ajudando muito essas famílias. E eu não estou falando só dos autistas, você relatou muito bem, os animais também, né? E é importante a gente estar à frente disso e sempre pensando numa causa social. Doutor, dentro desse congresso do COMED, vai ser abordado tudo isso que a gente conversou aqui? Tudo também? Isso, eu quero ressaltar aqui que estão vindo palestrantes de Recife, Porto Alegre, São Paulo. Então eu venho trazer esse convite aí para todos que estão assistindo, pais, familiares de crianças autistas, profissionais da área da saúde, da educação e afins. Tá vindo muito pessoal das APAES da região para se capacitar. E eu faço aqui o convite, compareçam. É uma oportunidade única que a gente tem um projeto dentro do curso de medicina de estar capacitando esses profissionais anualmente, junto com o COMED, que o COMED também vai capacitar esses estudantes de medicina e também os médicos, né? Tudo que o senhor falava, a Andressa balançava a cabeça, porque ela concordou com tudo que o senhor falou. Então, é muito conhecimento, né, Andressa, que as pessoas vão obter nesses 2 dias. E eu acredito que será um preparamento, uma fase preparatória muito grande na vida desse profissional, né? Com certeza. É indispensável o profissional ir lá se capacitar, porque, como o Dr. Flávio falou, eles têm contato com essas crianças e muitas vezes pode até passar um pouco batido. Então, essa oportunidade que a gente está proporcionando com a capacitação da abordagem do transtorno do espectro autista é uma oportunidade única. Como o Dr. Flávio falou, nós estamos fazendo isso pela primeira vez. Então, se você quer se capacitar,
Pode ser pai, pode ser familiar, pode ser qualquer profissional da área da saúde, pode ser pessoas que não têm nenhuma formação, pessoas que não têm familiares autistas, mas que têm interesse em se capacitar, eles vão ser bem-vindos. E para fazer a inscrição, basta ir no unieventos.unipan.edu.br e o valor é R$100. Muito bom, então as pessoas podem entrar no site do Unipan, tem a aba Unieventos, né? Isso. Até que dia que vai essas inscrições, Andressa? Se esgota já na quinta-feira ou vai até os dias do evento? Dá para fazer? Como que é? Bom, dá para fazer a inscrição até o dia 29 mesmo, porém a gente recomenda que eles façam a inscrição até pelo menos dia 27, pois nós teremos lanche e a gente precisa nos organizar bem, né, em relação ao número de inscritos que a gente vai ter. E as pessoas chegando lá, elas vão ter não só esse ensino, mas receber um crachá, por exemplo. Aí tem, por exemplo, um certificado para ela colocar lá na parede dela como especializada no congresso tal. Como que vai ser? Com certeza, eles vão ter o certificado de capacitação, que a gente sabe que é muito importante para os profissionais que estão principalmente atuando, né, na área do transtorno do espectro autista. Mas imagina que legal para a mãe que tem um filho com transtorno do espectro autista ter na sua parede um certificado constando a capacitação para a abordagem do transtorno do espectro autista. Sem falar no conhecimento teórico que essa mãe e que esses profissionais terão. Doutor Flávio Rodrigues, muito obrigado pela presença. O que as pessoas podem esperar desse evento? Quero que você deixe o convite aí para elas. Bom, eu queria agradecer pelo convite, fazer um convite especial para vocês que estão assistindo, compareçam, façam as inscrições, aproveitem esse conhecimento, esses profissionais que estão vindo para ajudar. E aqui eu quero deixar meu agradecimento também ao Centro Universitário de Patos de Minas de estar à frente disso, porque sem a Unipan nada disso estaria acontecendo. A pessoa da doutora Karine, que é a coordenadora do curso de medicina, façam a inscrição, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e eu também vou aprender muito, porque vão trazer novidades no país, no mundo, sobre o transtorno do espectro autista. E agradeço muito pelo convite. Eu estou disponível para qualquer outra oportunidade que puder falar sobre o transtorno. Andressa, muito obrigado também pela sua participação, por estar divulgando aqui e como aluna também, né, entusiasmada demais para esse evento. Eu acredito que vai ser 2 dias da sua vida aí que você vai dedicar só para isso, né? Não só 2 dias, né, doutor Fábio? Foram meses e meses de dedicação. Boa resposta. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Obrigado. A gente vai ficando por aqui com o programa Mais Saúde de hoje. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua companhia. Você que está sempre ligado com a gente pelo aplicativo NTV Patos de Minas, onde você tem ali acesso a todos os programas da NTV, pela internet, Facebook NTV Patos de Minas, Instagram NTV Patos de Minas, site também e YouTube. Todo mundo conectado, aonde quer que você esteja, um abraço para você. E agora você fica com o NTV News, com o Odair Cardoso, porque hoje tem discussão sobre a saúde de Patos de Minas em uma reunião da Câmara que foi realizada na tarde de hoje, né, Odair? E outros assuntos importantes aqui da nossa região. Boa noite para você, Rafael. Boa noite a todos. Pois é, vamos sim, vou mostrar esse e muitos outros assuntos que a gente tem para discutir aqui no NTV News e também na análise para todo mundo ficar muito inteirado sobre isso que acontece, sobre os assuntos de Patos e da região. Fica com você então, até mais. Um abraço para você, Rafael.